E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os três primeiros verbos modais da sequência que vamos trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre can, could e be able to. Esses três verbos giram em torno do significado poder em alguns tempos verbais. Nós vamos falar também sobre o que é um verbo modal. Então, prestem atenção, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Em alguns instantes vocês vão conseguir visualizar e nós daremos início. Bem, can, could, be able to. Esses três verbos modais estão em tempos verbais diferentes e nós vamos analisar a aplicação de cada um deles. Mas primeiro, o que é um verbo modal? Em inglês nós falamos modal verb. Um verbo modal é aquele que tem funções além dos verbos comuns. Um verbo comum, por exemplo, o verbo work, ou o verbo play, ou o verbo dance, o verbo try, e vários outros, ele só tem uma função dentro da frase, que é demonstrar ação, que é mostrar qual atividade é desempenhada pelo sujeito. Por exemplo, I work every day. Então, nessa frase, I work every day, você pode notar que o verbo work trabalha unicamente como a ação da frase. Eu trabalho todo dia. I work every day. Work é a ação e ponto final. Eu não posso usar work para poder fazer uma pergunta. Por exemplo, work I every day? Não, com certeza não. Absolutamente essa frase está incorreta. Então, eu também não poderia escrever uma frase negativa. I workn't every day. Também, isso daqui não existe. Então, work apenas simboliza, apresenta a ação que é desempenhada na sentença. E mais nada. Eu não posso usar para poder fazer perguntas. Eu não posso usar para fazer frases negativas. Então, os verbos comuns, que são a maioria, nós estamos falando de centenas de verbos, são centenas, mais de 400. Todos eles têm uma mesma função, demonstrar a ação na frase. E ponto. Agora, o verbo modal, ele pode ter três papéis diferentes. Aliás, ele possui três papéis diferentes. Um é a ação, como nós vimos naquele exemplo com work. O verbo can, por exemplo, é um verbo modal, ele pode ser usado para a ação da frase. Ele também pode ser utilizado, o verbo modal, para fazer perguntas. Tá? Então, nas perguntas, eu uso como um auxiliar. O verbo modal é usado como auxiliar em perguntas. E nós vamos ver isso. Também é usado em sentenças negativas. Então, olha quantas funções o verbo modal pode desempenhar dentro de uma sentença. Ele pode ser ação, ele pode ser um auxiliar para perguntas, ele pode ser um auxiliar para sentenças negativas, enquanto os outros verbos, os comuns, só fazem a ação, como vimos no caso de work. Verbos modais podem ter três atividades diferentes. E quantos verbos modais existem, professor? Cerca de 15 verbos modais. Hoje nós iremos ver três desses verbos: can, could e be able to. Ok? Então, não vamos apagar isso aqui, eu vou deixar para que vocês se lembrem e eu vou apresentar essa ideia em alguns momentos. Vocês vão rever isso aqui. Tá? Então, primeiro, vamos falar sobre can.
O que significa can, professor? Poder. Esse poder, e é muito importante destacar, está no presente. Eu só posso utilizar can no presente, no present. Vamos ver na forma afirmativa. Vai ficar assim, ó. I can run faster than you. Eu posso correr mais rápido do que você. Eu posso correr mais rápido do que você. Than, do que you, você. Então, simplesmente, eu estou conjugando o verbo poder, demonstrando ação em todas as frases. Eu posso, conjuguei o verbo poder. Quer ver? She can drive. Ela pode dirigir. De novo, ó, o verbo poder, eu conjuguei aqui embaixo. Ela pode dirigir. Então, you can do it better. Você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. Novamente, eu conjuguei. Então, essa é a forma afirmativa. Eu preciso do sujeito e o can. Aí tem outro verbo que vai vir no infinitivo. Eu não preciso usar to, tá? Não preciso dizer I can to run para dizer eu posso correr. Não precisa. I can to drive. I can to do. Não precisa usar to. Então, é bom fazer essa observação. O to está proibido. Tá? Então, to, proibido. E na forma afirmativa nós vimos isso, e na forma interrogativa. Como é que vai ficar, professor? Can you? Can you help me? Você pode me ajudar? Essa frase muito comum. Can you help me? Então aqui a frase, olha só. She can drive. Se eu fosse perguntar se ela pode dirigir, como é que eu faria? O can vai no início da frase. Então, ó. Can she drive? Então aqui é uma frase afirmativa. Aqui é uma pergunta. Em perguntas, o can vem antes do sujeito. Na verdade, em inglês sempre será assim. Em perguntas, deve haver algum auxiliar antes do sujeito. Em todas as perguntas no inglês vai ser assim. Eu nunca vou começar uma pergunta só com o sujeito. She can drive? Nunca vou fazer isso. Porque o auxiliar precisa vir no início. Isso é muito importante. Então, aqui eu tenho sujeito e can. Aqui na pergunta, can e sujeito. Vamos ver a próxima? Vou fazer uma outra pergunta aqui. Can... Nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso? Então, é outra perguntinha aí. Vamos à forma negativa. Tá? Nós vimos aqui a forma afirmativa. Nós vimos a forma interrogativa, quando são perguntas. E agora a forma negativa. Nas frases negativas eu também preciso usar um auxiliar. Então eu vou fazer assim, ó. I can't help you. Então tem uma pergunta. Você pode me ajudar? E eu respondo, eu não posso te ajudar. I can't help you. Eu não posso. Tá vendo? Com o can, eu posso fazer sentenças negativas. Porque ele é um verbo modal. Ah, professor, mas em outras frases? Se eu quisesse colocar o verbo work numa frase negativa, aí eu não posso usar o work como auxiliar.
Como a gente viu lá, né? Worked. Não, isso aqui não existe, isso está errado. Se eu quero fazer uma frase negativa com work, por exemplo, eu não trabalho. Como é que eu vou fazer, professor? Você vai usar outro auxiliar. Ó, I don't work. Eu não trabalho. Vou usar outro auxiliar. Mas o verbo só tem o papel de trazer a ação para a frase. Assim como os outros verbos, são centenas, mas o verbo modal, ele pode fazer várias coisas, como nós vimos aqui. A ação nas frases negativas, olha aí, ó. Pode ser usado como auxiliar em perguntas, olha aqui, ó, ele do início, servindo como auxiliar. E também pode servir para sentenças negativas. Então, I can't help you, olha a presença do can't aqui, né? Fazendo um auxiliar para frases negativas. You can do it. Você não pode fazer isso. Eles não podem, they cannot speak English. Eles não podem falar inglês. E olha só, eu posso usar tanto can't quanto cannot. Qualquer um desses dois, tanto faz, tá, pessoal? Can't ou cannot. É mais comum assim, ó. Desse jeito aqui é muito mais comum, tá? Mas cannot também posso utilizar. Então, nós vimos que é um verbo modal em várias funções, por isso tem um nome modal. Modal vem de modalidade, função, e ele tem, nesse caso de função, inúmeras, como nós vimos aí, são algumas, mas também temos gírias com can, enfim. Só que tem um porém. Os verbos modais têm uma limitação só. Tempo verbal. Eu só posso usar can no presente. Então, o verbo can, que é o verbo poder, verbo modal poder, eu só posso utilizar no presente. Eu não posso usar no futuro. Por exemplo, I will can help you. Não posso dizer. Está tremendamente errado. Não posso fazer. Não posso também. Queria ver se tinha um atalho. I will can help you. Errado. Eu não posso também colocar no passado. Ó, I can't help you. Não, está tremendamente errado. Ah, professor, mas ED. Não, não tem nada a ver. Os verbos modais, eles têm uma limitação de tempo verbal. Então, o can só posso utilizar no presente. Não posso usar no passado, não posso usar no futuro e não posso utilizar nas sentenças perfeitas com particípio, como o present perfect, por exemplo. Esse presente aqui não inclui o present perfect. Não poderia usar have e um verbo no particípio aqui. Não posso fazer isso. Só um presente simples. Esse presente modal. Não posso utilizar, então, passado nem futuro. Bom, professor, mas e aí? Como é que eu uso poder no passado, então? Como é que eu vou usar poder no passado como podia? Eu podia ter te ajudado. Eu podia correr mais rápido que você. Como é que eu vou fazer? Vou usar could. Então, could, verbo modal, que significa poder, e é utilizado no passado. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Na forma afirmativa. Agora estamos usando o poder no passado, que significa podia. Vamos aqui interpretar. I could swim faster than you. Então, olha só a frase. I could swim faster than you. Eu podia nadar mais rápido do que você. Hoje, talvez, eu não possa mais. Então, veja, eu estou usando o poder no passado
Ok? Então, I could swim faster than you. Eu podia nadar mais rápido do que você. I could eu podia ler mais. I could read more. Eu vou colocar assim, ó. Você podia. You could have more money. Você podia ter mais dinheiro. Então, são alguns exemplos de como o could é utilizado no passado, como passado do verbo poder. É um verbo modal. Tá? A parte, ele é independente do verbo can. Ele é só podia, passado. Could. Vemos aí, perguntas com could. Interrogative sentences, né? Questions. Nós vamos fazer o seguinte: could you help me? Você podia me ajudar? Você podia me ajudar? Mesmo quando eu me refiro ao presente, tá? Por exemplo, ó. Olha só essa frase. Could you bring me? Você podia me trazer aí espaço. Você podia me trazer alguma coisa? Então, olha que legal. Eu poderia utilizar could you de forma geral. Could you, você podia me ajudar? Você podia trazer tal coisa? Você podia me falar onde fica tal coisa? Então, é muito útil, né? Outra coisa, algumas pessoas falam, né? Professor, mas não é poderia? Não é poderia, porque poderia é futuro do pretérito e em inglês nós usamos um outro verbo modal que é chamado would. Ele é o poderia, tá? O could, podia. Você podia fazer tal coisa? Muito útil, tá? Aprendo. Could, se eu pergunto, por exemplo, eles podiam é, eles podiam ajudar? Could they help? Eles podiam ajudar? Então, temos aí alguns exemplos de frases interrogativas. E frases negativas, professor? Como nós vamos fazer? Com couldn't. Por exemplo, I couldn't help you. Estou falando do passado. Eu não podia te ajudar. Quando você fala assim, eu não podia te ajudar naquela hora, eu estava ocupado. Se falamos assim, ó, we couldn't. Nós não podíamos desrespeitar nossos professores na escola. And they couldn't. Eles não podiam. Eles não podiam falar. Vamos colocar aqui, ó, speak French. Eles não podiam falar francês. Eles não podiam falar francês. Vem? Então, could, podia, está no passado e pode ser utilizado nessas formas. Ó, I could, you could. Na forma interrogativa, could vai no início. Na forma negativa, eu tenho couldn't, que é a mesma coisa que could not, mas é muito mais comum ver couldn't. Vamos falar agora sobre be able to. Professor, o que significa be able to? Para que serve? Be able to. Alguns traduzem como ser capaz de fazer alguma coisa ou poder fazer alguma coisa. Em que casos eu uso be able to? Se can, eu usei no presente. Could, eu usei no passado, como podia. Be able to, eu vou utilizar em que tempos verbais? Eu posso utilizar tanto no futuro
tá? Future, quanto, e vocês vão ver lá no material de vocês, que ilustra o seguinte, que nós podemos usar o be able to, onde eu não consigo aplicar o can ou o could. No caso, no futuro e nas sentenças perfeitas. E as sentenças perfeitas, pessoal, trata do past perfect, do present perfect e do future perfect. Então, nessas sentenças perfeitas, eu também posso utilizar be able to. Não posso utilizar nem o can, tá? Não posso usar can. Não posso usar could, tanto no futuro quanto nas sentenças perfeitas. Vou dar um exemplo de sentença perfeita com o poder do be able to, tá? Por exemplo, se a gente for usar no past perfect, eu podia ter te ajudado. Nesse caso, eu podia ter te ajudado, é past perfect. Tá? No future, no futuro, eu poderei te dar uma resposta amanhã, ou hoje mais tarde. Entendem? Então, be able to, tanto no futuro quanto nas sentenças perfeitas. E nesses casos, eu vou ter que usar os auxiliares. Para o futuro, eu uso will. Para as sentenças perfeitas, eu uso o had, o have, o has. Se vocês não sabem do que eu estou falando, professor, que negócio é esse de present perfect? Que negócio é esse de simple future usando will? Procura aí no nosso canal, tá? Mas, de forma geral, é o verbo poder que eu posso utilizar ou no futuro ou nas sentenças perfeitas. Vamos ver aqui a aplicação. Na forma afirmativa, vou utilizá-lo no futuro, tá? I will be able to help you. Bem simples, ó. Eu poderei te ajudar, ou eu vou poder te ajudar. She will be able to dance with you tonight. Nossa, Dance with You Tonight. Uma das minhas músicas preferidas é o Dance with Me Tonight. Muito legal. Do Hugh Grant. Muito bom, muito bom. E então nós temos aqui, eu poderei te ajudar, ou eu vou poder te ajudar. She will be able to dance with you tonight. Ela poderá dançar com você hoje à noite. Outro exemplo, we will be able to talk. Nós poderemos conversar amanhã. E nessas frases, em todas que eu utilizo will, eu poderia abreviar. Como é que eu abrevio? Ao invés de falar I will be able to help you, eu poderia fazer isso aqui, ó. Bem simples, tá? Ao invés de will, ó, I apóstrofe LL. Tem que mudar aqui para vocês pegarem a ideia, tá? I apóstrofe LL. I'll be able to help you. Outro exemplo aqui, ó. She'll be able to dance with you tonight. Will, ó, will, quase fica o próprio will, né? Ó, will be able to talk tomorrow. Então, ao invés de usar will, eu também poderia abreviar. Professor, não entendi, você foi muito rápido. Calma, não se preocupa. Olha só, onde eu uso will, eu poderia usar abreviado. Uma forma de abreviar, de fazer como uma gíria, de falar mais rápido, é eu pegar esse will, eu tiro duas letrinhas, junto com o she, e ponho um apóstrofe. Algumas pessoas falam, uma vírgula que fica em cima. Não é uma vírgula. Se chama apóstrofe. E aí eu posso fazer she'll, ao invés de she will be able to dance with you tonight, she'll be able to dance with you tonight. Vem? Então, tanto faz usar will direto ou abreviado desse jeito. Tá bom?
Então, essa é a forma afirmativa. Na forma negativa, lembrando, nós estamos utilizando be able to, nesses casos, como futuro. E é isso que eu vou pedir de vocês, tá? Na forma negativa, olha só, o que eu vou fazer agora? Won't be able to help you. Olha só que fácil. Ali em cima está assim, ó. I will be able to help you. I won't be able to help you. Eu poderei te ajudar. Eu não poderei te ajudar. Ou eu não vou te ajudar. Ok? Coisa bem simples. Vamos adiantando mais algumas. You won't be able. Você não poderá ter muitos amigos. Você não poderá ter muitos amigos. You won't be able to have many friends. They won't be able to. Eles não poderão falar com você. Tá? Temos aí frases negativas. Vamos à interrogativa? São as perguntas. Professor, e aí, como é que faz? Will no início. Will you? Agora, olha só. Nessa frase, will you be able to do this? É importante que nós utilizemos desse jeito. Se eu conjugar o verbo, ele vai ter que ir lá para o final, tá? Isso é muito importante. Então, auxiliar no início. Muito importante. Se eu conjugo bem, ele teria que ir para o final. Will they? Eles poderão me ajudar? Eu poderei. Eu poderei estudar? Então, olha alguns exemplos com a forma afirmativa do be able to, a forma negativa e a forma interrogativa. Olha quantos exemplos. Eu também poderia utilizar sentenças perfeitas. Tá? Poderia utilizar com past perfect, também poderia usar com present perfect. E aí ia ser um pouco mais complicado. Mas nós só queremos aprender a variação do verbo poder. Tanto no presente, com can, ok? Quanto no passado, com could, e no futuro, com be able to. Posso, podia, poderei. Ok? Então, esse é o conteúdo de hoje. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo. Não fique com a sua dúvida. Ok? Muito obrigado e até mais.